Um fato que eu quero destacar aqui é uma premissa que eu e Maria Helena colocamos para desenvolver o Campolina. Era trazer as famílias dos criadores para dentro da associação. A família não frequentava a exposição. A mulher não ia, os filhos não iam, e o marido ficava lá. Aquilo era uma coisa meia para lá, não era muito de família. Era mais do criador, ou daquele pretenso criador. Quem gostava ia ao parque visitar. Quando muito, levava os meninos domingo para ver os cavalos lá, os boi, e isso que era. Mas nós não conformamos com isso, não. Nós vamos trazer as famílias para dentro da Campolina. Isso é importante, porque eu acho que nenhum criador de cavalo consegue criar cavalo se não tiver a família com ele. Como é que você vai sair de casa todo fim de semana, ir para sua fazenda, largar sua mulher, seus filhos em casa, voltar no domingo à noite sem que a mulher esteja junto, ou que sem ela participar daquilo? E também é muito chato para a mulher ficar escanteada numa coisa. Então nós procuramos integrar as mulheres, as famílias ao Campolina. E isso a Maria Helena foi maestrina para fazer. Ela conseguiu isso de uma forma maravilhosa. Ela trouxe a família para dentro da raça Campolina. Então a Campolina se tornou uma grande família. Uma grande família. Vocês podem acreditar. A Campolina era um lugar que as famílias se sentiam bem. As mulheres vinham de todo lugar do Brasil. Todo lugar do Brasil. Vinha de Pernambuco. Marco Roberto, todos vinham com as mulheres para cá, com os filhos. Vinha de Alagoas, o Astério com a família, mas eu não posso citar nome não, que eu vou cometer injustiça. Todos os criadores vinham de todos os lugares e ficavam aqui, e a Campolina virou uma grande família, em que todos se gostavam, todos né? Então aquilo foi crescendo da família dentro do Campolina, que ela puxou o Campolina para cima, Nós fizemos então, começamos a fazer uns jantares de confraternização durante as exposições. O jantar de confraternização era feito no Yacht Club, aqui perto da minha casa, e a gente alugava, e nem alugava não, falar a verdade, nós nem alugávamos, porque o presidente era amigo nosso, e ele cedia para nós a sede do iate para nós fazermos o jantar. E nós fazíamos jantar para 1.000 pessoas, 1.800, 700 pessoas que frequentavam esse jantar. Era uma coisa assim de você não acreditar. E tornou-se até um evento social aqui em Belo Horizonte. A pessoa esperava aquele jantar da Campolina. Era uma festa, nós contratávamos um conjunto musical, fazia as mulheres dos criadores, elas saíam pelas lojas de Belo Horizonte, pediam prendas, e as lojas todas davam prendas maravilhosas, vestidos, joia, tudo, e nós fazíamos sorteios lá durante o jantar daquelas prendas maravilhosas. Então era um acontecimento social. Eu vou contar assim para vocês rapidamente a que ponto chegou esse jantar, que as mulheres, quando a gente marcava a exposição, as mulheres se preparavam, compravam roupa para poder vir para a exposição Campolina, porque tinha um jantar desse. Os homens também traziam roupas especiais, que ficavam a semana inteira lá de botina, daquele lá, mas para o dia do jantar era um acontecimento social na Campolina. E era importante, nós íamos para lá, todo mundo, e fazíamos aquela festa maravilhosa. Então esse jantar, que nós chamamos de jantar de confraternização, que era aqui no iate, era uma coisa assim maravilhosa, que aproximou muito as famílias dos criadores, muito. As famílias se aproximaram muito aqui. E foi assim, crescendo, a Campolina foi crescendo, e todo mundo participando, e o número de cavalos crescendo. Basta falar o seguinte, chegou num dia lá que nós tínhamos 4.500 associados, que tinha começado com 80. E chegamos em 4.500 associados. Era uma coisa assim, da gente não acreditar. E aí eu vou falar depois em outros tópicos aqui, que eu vou ler aqui para frente. Tiveram coisas interessantíssimas que nós pudemos criar. Nós criamos consulados do Campolina. Consulado eram pessoas, criadores, líderes de cada região, que a gente o escolhia para ser cônsul,
E ele ficava ali responsável por tudo que era do Campolina naquela região. E ele era o contato entre aquela região e a associação. O cônsul trazia para nós os problemas, as soluções, e quando chegava nas ocasiões que nós precisávamos deles, eles ajudavam nas exposições, ajudavam em tudo. Então o cônsul foi de uma importância infinita para o Campolina. E aconteceu aqui uma coisa interessante, que a gente criava mais ou menos, não uma disputa, mas assim falava com ele, vamos ver qual o cônsul que traz mais associado para Campolina. E eles ficavam trazendo associados para Campolina. Eu vou dizer que, vocês vão me permitir de eu falar mas que não por destacá-lo, mas por causa desse fato, o seu Astério Loureiro trouxe uma vez 25 propostas, em um mês, de associados para Campolina de Alagoas. Ele trouxe de Alagoas 25 propostas de associação de criadores de Alagoas para nós. É um número expressivo, e trazia também lá de Recife, do Rio de Janeiro vinha os borbotões, São Paulo, interior de Minas, todas as regiões, e começou aquela coisa de entrar sócio, e a associação foi crescendo até ficar enorme. A associação ficou enorme. Então, esse mais ou menos foi o valor da primeira Semana Nacional Campolina. Ela foi um marco divisório entre um passado e um futuro para Campolina. O Campolina passou a ter futuro. O Campolina passou a ser o que é hoje, o que foi, o que é hoje, graças a essa guinada que nós demos de fazer a Semana Nacional do Cavalo Campolina sozinho. Nós sozinhos fizemos essa exposição. E essa questão da família, eu quero ressaltar isso, porque também sem a participação da família nós não teríamos chegado onde chegamos, não. Foi assim uma coisa maravilhosa. O Leonardo Campos, a dona Alba, a esposa dele, fazia questão de vir, trazia os amigos, o Bosco, o Bidinho trazia os amigos, e era aquela coisa, era uma festa. A exposição era uma festa, era um acontecimento, era um encontro, era muito mais do que uma exposição. E chegou um momento aqui na Campolina que ganhar ou perder lá na pista ficou meio irrelevante. As pessoas queriam participar, queriam vir, queriam conversar, queriam sentar juntas, queriam trocar ideia, trocar informações. Isso é que era o espírito do Campolina. Esse que era o espírito do Campolina. Era de trazer, de congregar as pessoas. E isso foi a grande guinada que nós demos na raça, foi fazendo essa mudança de paradigma, de uma associação, ou melhor, de um tipo de exposição em que as mulheres não participavam, o filho não participava, só o criador, e tinha que ir para casa. Ao contrário, e vinham para a exposição e não queriam ir embora. As famílias queriam ficar. No dia de ir embora era triste, era um dia triste, o dia de ir embora. A minha história na Campolina é muito longa. Na verdade, eu fui presidente por 4 mandatos. 4 mandatos é muito tempo, são 12 anos. Eu fiz primeiro 2 mandatos, depois o estatuto não permitia a reeleição, e nós indicamos o Silvio Barbosa, que fez 3 anos, depois o Silvio me convidou e eu voltei e fiz mais 3, portanto 12 anos na Campolina. E 12 anos é um tempo que acontecem milhares de coisas durante esse... E eu não tenho condição de contar, senão eu fico 2 dias contando para vocês aqui tudo que aconteceu. Mas eu quero pontuar algumas coisas, e se vocês me permitirem, eu vou ler aqui a minha carta de despedida o dia que eu saí da Campolina. E dentro dela eu faço alguns comentários. Vou colocar o óculos, porque eu já não consigo ler sem óculos. Prezado companheiro, isso foi no dia 15 de março de 1991. Ao aproximar-se o momento de deixar a presidência da ABCC Campolina, não poderia deixar de dirigir-me aos prezados associados que ao longo de todo o período que estive à frente dessa agremiação sempre me apoiaram e me incentivaram em novas realizações. Foi um longo período da minha vida dedicado à causa do Campolina, mas que por ter sido feito com amor e desprendimento, me enchem de orgulho e satisfação.
Não tenho, entretanto, nessa ocasião tão significativa da minha vida, a consciência de despedida. Pelo contrário, sinto-me seguro de estar em meu lar, em meu ambiente, rodeado dos meus amigos. Os laços que, de modo especial, me vincularam à associação não são efêmeros. Nos 12 anos que estive nesta presidência, descobri o verdadeiro espírito e as reais proporções dessa ímpar agremiação. Tenho, sim, a sensação de permanência gratificada pela satisfação de poder sentir, de maneira intensa, como é bom estar no meio de companheiros unidos, com tanta grandeza, e em torno de uma motivação tão elevada como é dedicar-se ao zelo em favor de um ente, o cavalo, que de tão nobre esparge nobreza a ponto de sua criação constituir apanágio das almas capazes de perceber as verdadeiras maravilhas do nosso mundo. Com os prezados companheiros de jornadas, membros das diretorias que sempre comigo participaram da direção da associação, já que tenho a certeza que se sentem como eu, permito-me e seja-me permitido repartir a satisfação do dever cumprido, a alegria da colheita dos frutos desenvolvidos com meu incremento do trabalho e com a suave influência da compreensão e da colaboração. Jamais faltou reta intenção, jamais faltou trabalho, jamais faltou união, quer dos diretores, quer dos associados. Por isso, a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Campolina, nesses 12 anos, não foi estéril. Assim é que, dentre outras, podemos citar algumas realizações. Eu vou falar algumas aqui e vou comentar. Criação do leilão Macapê. Já falei da criação desse leilão. Primeiro, torneio estadual de sela e serviço. Criamos esse torneio para incentivar o cavalo a não ficar só exposto, só sendo mostrado. Ele mostrar as atividades, as capacidades dele em sela e serviço. E criamos um torneio para isso. Desmembramos a associação, eu já falei, e a criação dos jantares de confraternização, que eu também já disse sobre eles, que era um evento social de Belo Horizonte no momento. A criação da Exposição Nacional Macapê, que eu também já falei sobre ela, que nós criamos essa exposição, porque nós tínhamos só a Exposição Nacional da Comissão Criadora da Criação do Cavalo Nacional, que era do Exército, e nós queríamos ter a nossa exposição e criamos, junto com o Mangalaga e o Pega, a Exposição Macapê. Nós abrigamos por 8 anos, depois que separamos as associações, o cavalo Piquiri Pônei nos pediu para poder ocupar a nossa sede junto conosco, que nós permitimos. Então, durante 8 anos, nós abrigamos na associação o Piquiri Pônei. Criamos a carteira de sócio Campolina. Não existia uma identificação para o associado Campolina. Eles chegavam numa exposição, quem que é? Sou sócio da Campolina. Não era nada. Nós criamos a carteirinha, a pessoa adorou isso, o pessoal adorou, porque chegavam na exposição no interior e se identificavam. Criamos a Galeria dos Campeões Nacionais, da CCCCN. Porque como nós só tínhamos, na época, campeões nacionais da CCCCN, nós criamos uma galeria com a foto de todos os campeões dessa exposição. Foi muito interessante, nós trouxemos lá o Faidão, o Expoente, o Marujo, todos aqueles que tinham sido campeões, nós colocamos os retratos dele na sede da associação. Criamos a bandeira da associação. Isso é interessante também, eu estava numa viagem com o meu amigo Guido Pacheco, nós estávamos na Europa, e quando nós estávamos na França, eu vi a bandeira da França, achei muito bonita, falei, ô Guido, uma sugestão boa para nós colocarmos como bandeira da associação. Ele falou, boa ideia. Então cheguei aqui, nós criamos a associação, mas só a França não era possível. Aquela bandeira listrada com o vermelho, o branco e o azul. Nós então colocamos no centro dela o logotipo de um cavalo, para mostrar que aquilo era uma bandeira de uma associação de cavalos. Assim foi criada a bandeira. O lançamento dos hinos da raça, isso é importante. Nós tínhamos pedido um hino para a raça campolina. E um senhor, um padre de Entre Rios, um monsenhor,
criou um hino, mas o hino não agradava muito. Ele era um hino bem marchado, interessante, falava no Campolina, mas não era um hino bonito. O Eduardo Araújo, que me procurou e falou que havia criado um hino para Campolina. Eu falei, ô Eduardo, uma coisa maravilhosa. Eu falei, eu vou ir no seu escritório te mostrar. E foi lá no meu escritório, e, com o violão, sentou na sala lá e tocou o hino Campolina que ele havia feito. Tinha alguma coisa no hino que nós, na hora, ele mesmo e eu não entendo de música, mas ele falou, isso aqui não tá bom. E mudou, lá ali na hora ele mudou, então criou o hino Campolina, que nós utilizamos até hoje. A criação da logomarca da associação. Essa logomarcazinha que nós temos, ela foi modificada porque eu tinha criado um slogan que era Campolina, o cavalo da atualidade. Então tinha essa logomarcazinha, uma ferradura com o cavalo no centro e escrito o cavalo da atualidade. Hoje já mudaram isso, mas na época era o cavalo da atualidade. Nós aprovamos uma rua em Belo Horizonte com o nome de Cassiano Campolina para poder eternizar o nome dele. E uma coisa importantíssima que nós fizemos na nossa época foi a criação da revista O Cavalo Campolina. Essa revista, até então, ninguém tinha. Estou falando coisas que associação nenhuma tinha, viu, gente? Nós estamos falando aqui, criação da Campolina mesmo. Criamos uma revista com o Cavalo Campolina. Então, aí nós conseguimos várias fotografias, artigos, colocamos, e a capa dessa primeira revista foi o Gás Zulu, que tinha sido campeão na mão do Alfredo Fernandes, campeão nacional, e ele foi a capa da revista, dessa revista número 1. Criamos o troféu Cassiano Campolina, para ser disputado nas exposições, um troféu importante que era o Cassiano Campolina. Inscrevemos o Campolina na associação Passo Fino, porque além dos cavalos Campolina, Mangalaga, Piquira, que marcham, parece que no Brasil tem outra raça de cavalo, acho que é na Venezuela, que chama Passo Fino, e nós tínhamos até um criador que frequentava aqui todas as exposições, ele vinha de lá, frequentava tudo, e então nós inscrevemos a nossa associação no Passo Fino. Criamos a biblioteca na sede. Fizemos uma biblioteca, pedimos tudo que todo mundo tinha sobre cavalo Campolina, sobre cavalo, e criamos uma biblioteca na sede. Criamos um catálogo de endereços de todos os associados. Criamos um caderninho com todos os endereços de cada associado. Por que isso? Porque eu queria comunicar com o senhor Alfredo Fernandes, eu não sabia o telefone, não sabia o endereço, não sabia nada. Então, com isso, todos os criadores, nós fizemos um livretinho com todos os endereços, passamos para todo mundo passou a se comunicar com os outros através disso. Aprovamos o novo regulamento de registro, que isso é mudado sempre, e criamos os consulados, que eu já falei sobre eles, que foram importantíssimos para o desenvolvimento da raça, foi uma importância fundamental os consulados, os cônsules trabalharam muito, e criamos as corridas de Campolina no Jockey Club, que vocês também, eu já falei sobre elas, e foram muito importantes para a divulgação, não do cavalo Campolina, mas na imprensa. A imprensa falava muito nisso. Nós introduzimos na Campolina a cobrança bancária, isso não existia. A cobrança era feita, cartinha, você manda pagar, você passa aqui na Campolina. Nós então evoluímos, passamos para ter uma cobrança bancária. Criamos as cavalgadas históricas da raça, que eu já falei, que foi fundamental para o desenvolvimento da raça. Criamos a Semana Nacional do Cavalo Campolina, que é o grande feito, o grande marco de desenvolvimento da raça Campolina. Criamos o ranking nacional da raça. Criamos o ranking. Ninguém sabia que o animal era ranqueado, não tinha nada, não tinha isso, não existia. Então nós criamos o ranking, que foi importante, que cada pessoa disputava aquele ranking, lutava por aquele lugar no ranking, isso tudo foi muito importante, muito importante. Criação das exposições interligadas, isso foi uma ideia que eu achei boa, nós tivemos. Nós fizemos as exposições, determinamos quais exposições que nós achávamos que podiam ser interligadas à nacional, e os cavalos que eram campeões naquelas exposições interligadas, se eu não me engano, eram 4, o tempo passa, a gente esquece.
mas se eu não me engano eram 4, era Barbacena, não sei qual outra aí, que ele já chegava aqui na Nacional não tendo que disputar a categoria, ele já ia disputar acima nos campeonatos. Ele era campeão em Barbacena, ele já chegava aqui e não ia disputar a categoria dele, ele ia disputar o campeonato da categoria dele. Então isso foi muito interessante, porque levou muita gente para levar cavalo nas exposições do interior, que eram interligadas. A pessoa tinha vontade de chegar na Nacional com alguma vantagem. E se ele fosse campeão lá, ele já chegava com alguma vantagem. Criei a galeria dos ex-presidentes, porque eu sou muito apegado ao passado, acho que não se constrói o futuro se não se desprezar o passado, e a gente tem que valorizar pessoas que deram parte da sua vida, porque vou dizer para vocês, ser presidente de uma entidade é difícil, é uma dedicação, a gente dedica parte da nossa vida, e eu dediquei, e todos os ex-presidentes dedicaram e dedico até hoje. Então, eu quis fazer uma galeria dos ex-presidentes, pegamos os retratos deles, colocamos todos na sede, para ficar sempre eternizados e lembrados. Participamos da Equitana na Alemanha. Isso aí foi o Jaime que levou os animais dele para participar da Equitana. Foi um feito da Campolina diferenciado dos outros. E implantamos a informatização na Campolina. Aí eu tenho que dever minhas homenagens, render minhas homenagens ao Dr. Flávio Guarani, que infelizmente não está entre nós mais, mas que se propôs a dedicar a isso e começou a informatização da Campolina através de um trabalho dele, exclusivo dele. Tudo sem... Aqui eu quero dizer para você o seguinte, tudo que era feito na Campolina era feito graciosamente por pessoas que gostavam do Campolina. Viabilizamos a primeira exportação de cavalo Campolina, que foi lá do Jamil Saliba para os Estados Unidos, para a Venezuela e para o Paraguai. Animais Campolinas sendo exportados, que na época, pode não ser importante hoje, mas na época era muito importante, porque isso nos dava a visibilidade na imprensa. A raça precisava ter visibilidade, e isso dava muita visibilidade. Até o Campolina está exportando cavalo para os Estados Unidos. Isso é bacana demais. Fizemos 4 convenções de criadores. A última foi em Barbacena, uma convenção maravilhosa. A ideia de convenção não é minha, é do Fernando Diniz. Quem fez a primeira convenção foi o Fernando Diniz. E eu na minha gestão, fiz 4. A de Barbacena foi um sucesso total. Nós terminamos a convenção. Para finalizar a convenção, nós fizemos um leilão, riquíssimo, leilão maravilhoso, e fizemos um concurso de marcha de todos esses animais que tinham sido campeões nacionais ao longo do tempo, para fazer o campeão dos campeões nacionais e a campeã das campeãs nacionais. Fizemos tudo nessa convenção. Criação dos livros de ouro, elite e gala da raça. Criamos o livro de ouro, que também falava lá, mas não tinha sido criado. Criamos o livro de ouro, criamos o livro de elite e o livro de gala da raça. Criamos a galeria dos campeões e campeãs sênior da raça especializada. Fizemos lá a galeria dos campeões, acho que está lá até hoje na exposição, lá na associação. Criamos um programa que nós chamamos Campolina 90. Era um programa de desenvolvimento da raça, Campolina 90. Tudo que era de bom, nós pensamos e promovemos o Campolina nesse programa Campolina 90. Agora vem uma coisa interessante aqui. Introdução do Campolina em novelas. Vocês não vão acreditar. Na época, a Rede Manchete era uma das redes mais fortes, só tinha 2 redes fortes. Uma era a Manchete. A Manchete tinha acabado de fazer uma novela, o Pantanal, que tinha tido audiência, eu não sei o número, que é um número, mas o Brasil inteiro assistiu a novela O Pantanal na Manchete. E a próxima novela deles era Ana Raio e Zé Trovão. Era uma novela que se passava também no Mato Grosso. Vocês acreditam que nós tivemos a ousadia de colocar o cavalo Campolina nessa novela? Uma audiência quase total do Brasil. E para poder conseguir fazer isso foi assim dificílimo. Eu fui ao Rio e me reuni lá com o Adolfo Bloch, com a equipe dele,
E eu lembro que a primeira coisa que sentamos para almoçar, me convidaram para almoçar, nós fomos almoçar, e tinha um criador do Rio, que eu não estou me lembrando aqui bem o nome dele, que me ajudou muito nessa aproximação com a Manchete. E ele, o Adolfo Bloch, o diretor dele lá, chegou e falou assim: doutor Emir, perfeitamente, o Campolina vai fazer parte da novela. E para isso vai custar para os senhores $1 milhão. Eu estava sentado, por isso que eu não caí. Porque nós éramos uma associação pobre, nós tínhamos algum recurso, porque nós éramos muito equilibrados nas nossas coisas, e a Campolina já vinha desenvolvendo. Quando ele falou isso, eu falei: olha, eu agradeço o senhor, o almoço, mas infelizmente nós estamos fora disso, nós não podemos nem pensar nisso. E ficou aquela conversa lá, final, $150 mil. Nós íamos pagar $150 mil para participar da novela Ana Raio e Zé Trovão. Aí precisava de conseguir os cavalos e as pessoas que pudessem acompanhar essa gravação. O Newton Cláudio, que é parente do Francisco Inglês, se prontificou a nos ajudar nisso. E ele foi acompanhando. O Gastão Rezende, Gastãozinho, emprestou os cavalos, acho que foi o Gás Nobre, mais outros cavalos. E o Afonso Rezende, que era também primo do Gastão, acompanhou, porque durante a gravação ia ter uns leilões e o Afonso ia fazer os leilões de Campolina. Então foi maravilhoso, toda hora eles falavam: isso aí é Campolina, isso aí é bonito que é Campolina, isso aí é Campolina. E teve um leilão lá que o Afonso fez, que deu um preço absurdo. Aí um cara da novela, todos os atores, né, falando, um ator chegou perto do outro e falou: aí deu esse preço porque isso é Campolina, é uma raça diferenciada, tal. Então foi assim, foi um sucesso total. E nós conseguimos colocar o Campolina numa novela de maior audiência no Brasil. Aí tivemos outra ideia, nós tínhamos que divulgar o Campolina mais. Nós então pedimos aos criadores dos estados que conseguissem locais para nós colocarmos uma placa nas estradas, placa outdoor, hoje chama outdoor, na época chamava placa. Vamos colocar umas placas nas estradas, nas principais estradas, escrito assim: criar cavalo é criar Campolina. E um belo retrato de um Campolina. E isso aí correu o Brasil todo. O Francisco Inglês nos ajudou muito lá no Rio, conseguiu colocar lá. O Marcos Roberto colocou lá, o senhor Astério colocou, o Marcos Roberto colocou em Pernambuco. O senhor Astério colocou em Alagoas. Aqui no interior, aqui em Belo Horizonte, na saída de Belo Horizonte, tinha uma reta comprida que estava escrito lá: criar cavalo é criar Campolina. Isso foi muito bom, deu muita divulgação para a raça e a raça se expandiu. Criamos uma boutique do Campolina. Na exposição as pessoas viam a camisa do Campolina, mas não podiam comprar. Nós então criamos a primeira boutique do Campolina, que era uma lojinha feita lá para vender as coisas. E criamos uma grife que chamava By Campolina, que usava isso, estava moderno na época, as mulheres queriam, as mulheres dos criadores queriam, e nós fizemos uma grife By Campolina. Tudo que se vendia de Campolina era By Campolina. Aí criamos o Conselho Nato da associação. Criamos o Conselho Nato. O Conselho Nato são os ex-presidentes. Esses não podem sair, não podem deixar a associação. Então criamos o Conselho Nato, introduzimos isso no estatuto da associação. Criamos a diretoria de marketing e informatização, que era o Flávio Guarani, e o marketing, se eu não me engano, era o Sérgio Augusto, que nos ajudou muito também no marketing na época. Então criamos essas diretorias para essas pessoas virem nos ajudar. Agora, eu vou cair, está aqui na lista aqui, informatização dos julgamentos. Aí eu quero falar uma coisa para vocês. Quando eu fui ser presidente da Campolina, o senhor Bolivar era um guru nesse tudo aí de cavalo, aí era o senhor Bolivar. Ele era o que comandava tudo. E um dia, quando ainda eram juntas as exposições, nós estávamos numa reunião lá na associação, as três presidências juntas, ele virou para mim e falou assim: Emir, você vai conseguir resolver todos os problemas, você é muito vigoroso e você vai resolver tudo. Só tem um que você não vai resolver, que é julgamento. Esse não tem jeito.
não tem jeito, isso não satisfaz nunca. Isso você não vai conseguir resolver. E foi assim mesmo. E eu tentei várias formas de julgamento, com 3 juízes, com um juiz de marcha, um de morfologia, com 3 juízes de marcha, 3 de morfologia, com todo jeito que vocês pensarem, nós fomos tentando. Todos davam problema. E o árabe tinha um jeito de julgar diferente. O árabe punha, nesse tempo o computador não era o que é hoje, o computador era uma coisa difícil. O árabe punha um computador no meio da pista e ali eles faziam o seguinte, o juiz ele não dava campeonato, não dava nada, ele ordenava os cavalos do jeito que ele achava. Então 1, 2, 3, 4, 5, até dar. Aquilo ia para o computador e o computador ele computava aquelas notas todas da seguinte forma: o 10º lugar ficava com a nota mais baixa e assim por diante. No final ele somava aquilo tudo e saía o campeão, é o que tinha o melhor performance em todas aquelas colocações. Acharam ruim? Acharam, não foi bom, porque o meu cavalo foi julgado pelo computador. Não foi não, o seu cavalo foi julgado pelo juiz. O computador ele só computou aquelas colocações do juiz, mas também não deu certo. Nisso aí eu contei com a ajuda substancial do Ricardo Saliba e do Paulinho Saliba, que nesse tempo eles já estavam muito mais avançados que os outros e já mexiam com computação lá na empresa deles, trouxeram os computadores e fizeram isso aqui. Aliás, em julgamento, eu tenho aqui algumas curiosidades que eu vou contar, mas uma eu quero contar para vocês. A escolha de juiz era muito difícil. Todo mundo queria dar palpite. Todo mundo queria dar palpite. É o João Baiadeiro, é o Abramo, é o não sei quem, é não sei quem. Todo mundo queria dar palpite em quem que ia ser o juiz. Aí eu virei e falei assim, nós vamos fazer o seguinte, vocês indiquem 3 juízes que vocês gostariam que fosse juiz da exposição. 3. Eles então, fizemos aquela votação, os 3 primeiros nomes, 2 eu lembro, o terceiro eu não lembro. Eu lembro sim, um foi o Dr. Zé Eugênio, um foi o Luiz Carlos Barros Viana e o outro foi o João Boiadeiro. Foram os 3 que os criadores indicaram que eles queriam um desses 3 para juiz. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, no dia da exposição, às 8 horas da manhã, nós vamos fazer um sorteio e o juiz que for sorteado faz o julgamento. Ninguém vai saber quem é, porque pode sair qualquer um lá. E nesse dia nós fomos cedinho para o Parque de Exposição, os criadores foram todos e ficou aquela expectativa. E tinha uma criadora nossa, a Vivi, que era uma criadora que estava muito em evidência nessa época, e eu falei, ô Vivi, você como mulher, você faz para nós o sorteio aqui, tira um nome aqui. E ela tirou do Luiz Carlos Barros Viana, um criador do Rio de Janeiro, que entendia muito de cavalo, dedicado, criador, e que foi escolhido. O doutor Zé Eugênio, ele pegou imediatamente, falou que ele aceitaria, desde que o doutor Zé Eugênio o auxiliasse. E o Zé Eugênio o auxiliou, então ficou sendo o Luiz Carlos e o Zé Eugênio que julgaram essa exposição. Foram bem, mas no final o pessoal, até um pouco de ciúme, um criador julgando aquele negócio todo. Eu sei que não agrada aquilo que o senhor Bolivar falou, era verdade, e ninguém agrada em julgamento. Criamos o livro de castrado. Nem sei se existe isso até hoje, mas criamos o livro. Você tinha um animal castrado bom, eu queria ter alguma coisa, guardar aquilo de algum jeito. Criei o livro de castrado. O cara ia lá, mandava, olha, o meu cavalo era Campolina, ele já foi até registrado, eu castrei, eu quero guardar ele aí, e ficava lá no livro de castrado. Participação do Campolina em paradas militares. Eu sempre me preocupei muito em divulgar a raça Campolina. Campolina tinha que ficar divulgado, tinha que ficar conhecido. Aí tivemos a ideia de participar das paradas militares. E eu fui lá no comando do Exército, aqui na Avenida Rádio Gabaga,
conversei com o comandante da região, acho que é a primeira região militar, e perguntei para ele se tinha jeito de nós fazermos o Campolina participar da exposição, da parada militar de 7 de setembro. Ele consultou lá e falou, tem sim, só que vocês vão ter que vir atrás, depois deixar os colégios todos desfilarem primeiro, porque o cavalo pode fazer algum serviço de evacuação na rua e os meninos não poderão marchar em cima daquilo. Então, depois que terminavam os colégios todos e a parada militar a pé, nós entrávamos e apresentávamos na parada militar do Campolina. Por esse motivo, eu transferi a exposição de julho para setembro, e acho que ela é até hoje, em setembro, porque nós mudamos por cada data exatamente para poder participar da exposição da parada militar. Agora eu queria falar da Casa do Criador. A Casa do Criador é um caso à parte. A Casa do Criador, lá no Parque da Gamileira, tem um local lá que é um redondo, que foi construído para ser concurso de leiteiro, daquelas vacas leiteiras, e o telhado dele é de chapa, de alumínio, de ferro, não sei o que é. Então não deu certo. As vacas leiteiras não suportavam o calor que fazia. Ele é redondo e as vacas não suportavam aquele calor que fazia, porque vaca leiteira, o gado leiteiro gosta mais de um tempo mais frio, e aquilo era uma brasa ali que não tinha jeito. Então abandonaram aquele local. E eu e a Maria Helena tivemos a ideia de fazer uma Casa do Criador. Mas não é uma Casa do Criador comum, não. Nós fazíamos uma coisa do outro mundo naquela Casa do Criador. Nós decorávamos todo aquele redondo, fazíamos uma pista para apresentação de animais, fazíamos uma exposição de todos os troféus que iam ser distribuídos, fizemos um lago que circundava aquilo tudo com peixes, fizemos um lago que circundava toda a Casa do Criador, com uma cascata no fundo que caía água sendo bombeada, e fizemos mesas para os criadores durante o dia. O criador estava cansado, tinha poltrona, tinha um monte de coisa. O criador ia lá para dentro, tinha garçom servindo a ele o tempo todo, servindo refrigerante, servindo vinho o tempo todo. Então a Casa do Criador não é uma coisa normal, não, era uma coisa do outro mundo. Quando terminava a exposição, que você ia desmanchar aquilo, dava vontade de chorar. E aquilo tudo feito no amadorismo, eu cansei de ver a Maria Helena e a mãe dela, minha sogra, depois de 1h da manhã, depois que terminava o movimento, pintando novamente o chão daquela Casa do Criador para ficar no outro dia limpinha. Elas repintavam aquilo toda noite, ajudando o funcionário meu que ficava comigo lá, me ajudando, funcionário da Cadar, ajudando a fazer aquela limpeza da noite. E a minha sogra, já de idade, pintando, caiando aqueles meio-fios que circundavam a pista. Era uma coisa tudo feito no amadorismo. Não é amadorismo, não. No amor. No amor. É feito diferente de amadorismo. Era no amor mesmo. Fazíamos aquilo. Tinha uma arquiteta maravilhosa, está aí até hoje, Ana Machado, que ela dedicava a semana dela para fazer o projeto para nós da Casa do Criador, tudo sem cobrar nada. Ela ia, nós decorávamos, pedíamos peças nas casas de louças, emprestavam as peças, nós colocávamos na Casa do Criador, todo enfeitado em louça, em prataria, tudo emprestado pelas lojas, depois nós devolvíamos tudo. Então é uma coisa, é um caso à parte. Essa Casa do Criador é um caso à parte. É uma coisa que precisa de ser guardada e realmente valorizada no Campolina, é a Casa do Criador. Nós tínhamos lá na Casa do Criador desfiles de moda que a Maria Helena e as outras esposas dos criadores conseguiam trazer das grifes, que faziam desfile lá para aquelas mulheres de criadores que vinham de fora, porque todo mundo trazia as famílias. Eu disse isso anteriormente, as famílias vinham para a exposição, vinham, participavam, queriam participar. Então a Maria Helena fazia o desfile de moda na Casa do Criador. Gente,
É uma coisa da gente nem acreditar. Tinha desfile de moda lá, e as mulheres, as boutiques vendiam muita coisa para as mulheres lá na casa do criador. Então era uma coisa maravilhosa. Nós criamos também, na nossa gestão, o troféu Gastão Rezende. Esse troféu era para um campeão de uma determinada categoria, que nós criamos para valorizar o seu Gastão. Criamos as provas de marchas infantis, que não existia. Hoje tem aí uma opção de prova com outros nomes, mas nós chamávamos de categoria mirim de marcha. As mocinhas, os rapazinhos, os meninos todos criavam isso, participavam dessa prova, era uma honra. E eu vou dizer isso para vocês porque a minha filha, que veio a falecer depois, ela sonhava em que preparasse um animal para ela poder participar de um concurso de marcha desse, mirim. Ela era garotinha, ela faleceu com 13 anos, então ela devia ter de 13 para baixo. Então ela participava disso, uma coisa assim maravilhosa. E fizemos também provas funcionais infantis, para elas participarem. Era a prova de 3 tambores, aquelas coisinhas mais simples, mas que elas participaram também. Veiculamos a Campolina nas principais revistas do Brasil. Aí é conseguido amadoristicamente pelas amizades dos criadores. Os criadores do Rio conseguiam, os criadores de São Paulo conseguiam em todas as revistas davam alguma coisa. Então eu pus aqui, ó, a Veja, a Visão, Manchete, a Ipos, davam notícias do Campolina. Aí nós criamos uma coisa muito interessante e podia até ser recriado hoje. Nós criamos o concurso Moto Hípico, uma brincadeira, uma atração no Parque da Gamileira que era, o que era? Era uma moto disputando com um cavalo uma prova de marcha, uma prova funcional, uma moto e um cavalo. E se vocês quiserem acreditar, o cavalo ganhava todas, O Anderson Lambertucci, que toda a vida foi excepcional montador de cavalos, e até hoje, ele montava nos animais dele lá, nós ganhávamos todas as provas contra uma moto. Fazia 3 tambores, o cavalo, saía junto, o cavalo e a moto, tinha que fazer a prova. Vocês podem crer que o cavalo ganhava todas. E o público adorava, isso era uma atração para o público. Então eles ficavam lá maravilhados com aquilo. Foi uma coisa que nós criamos também. E depois criamos o Clube Jovem dos criadores de cavalo Campolina. O que era isso? Era para trazer os jovens para dentro da Campolina. Esses jovens vieram e criaram, inclusive, provas para eles. Eles fizeram chamava Forca, era uma entidadezinha de prova deles. Forca era Força Campolina. Eles tinham a camisa própria, tinham roupa própria e faziam provas jovens, todos jovens. E à noite eles tinham a brincadeira deles, fechavam um pavilhão, tinha a música, eles iam dançar, e nesse intercâmbio de criadores saíram até alguns casamentos dentro da raça Campolina, porque os jovens se conheceram dentro da raça Campolina. Então isso foi muito interessante. E fizemos também, quando eu fiz a Casa do Criador, é uma coisa que me preocupou muito, porque o tratador ficava lá de fora olhando a Casa do Criador à noite, aquele movimento, bebida, vinho rodando, garçom, refrigerante à vontade, comida à vontade, salgadinho, e os tratadores ficavam lá de fora olhando. Aí eu falei, não está certo isso, vamos fazer a Casa do Tratador. Então, ao mesmo tempo que tinha a Casa do Criador, na mesma hora tinha a Casa do Tratador, uma festa para eles, com a mesma estrutura. Aí já não tinha vinho, tinha refrigerante e outras coisas, muito salgadinho, muita coisa, dupla sertaneja. Então não tinha problema de ter a Casa do Criador, Casa do Tratador. Olha que coisa boa. Eles ficavam super felizes e nós também ficávamos mais à vontade, porque não ficava todo mundo lá de fora olhando os criadores. E depois à noite tinha na Casa do Criador a apresentação dos cavalos. Todos os criadores buscavam seu cavalo para apresentar. E aí vinham fazer a apresentação lá. Então isso foi mais ou menos o que nós pudemos fazer no cavalo Campolina. Foi difícil.
E eu vou terminar aqui agora de ler a minha cartinha, depois que eu falar alguma coisa. Eu provavelmente, porque em 54 anos de cavalo, eu devo ter esquecido um tanto de coisa. Ah, tem uma coisinha aqui que antes de encerrar eu queria falar, que eram umas curiosidades do cavalo campolino. Eu acho que eu vou contar para vocês. Primeiro, no nosso criatório das Arábias, ele começou a despontar muito, porque o frevo se mostrou um excelente reprodutor, foi campeoníssimo em pista, mas ele também demonstrou, foi ser um ótimo reprodutor. E aí começou a vir um criatório bom meu. E nós podemos destacar aqui as minhas éguas, a Xuxa, a Stephanie, a Kênia, Pantera, Samantha, Nefertiti, Luísa Brunet, tudo éguas campeaníssimas. A Xuxa, por exemplo, ela nunca foi derrotada numa pista. Ela foi campeã de mirim até sênior. Nunca foi derrotada. E nunca foi derrotada num concurso de marcha. Inclusive naquele concurso de marcha que eu contei para vocês, que nós fizemos em Barbacena, concurso das campeãs, ela foi a campeã das campeãs nacional de marcha. Nunca perdeu. Então o criatório nosso estava indo muito bem. Então nos sábados na minha casa, como a nossa fazenda, eu falo nossa porque é sempre minha e do Lício. Tudo disso que eu estou contando aqui, a não ser a presidência da associação, que era eu, mas em termos de criatório era eu e o Lício. Nosso sábado lá era um problema, nós não tínhamos passo, porque os criadores eram muito perto de Belo Horizonte, e é até hoje, daqui da minha casa, em que eu moro em Belo Horizonte, a minha casa da fazenda são 35 quilômetros, é dentro de Betim, a fazenda é dentro de Betim, então era muito fácil. Então sábado, os criadores todos iam para lá. Iam para lá para almoçar comigo e ver cavalo. Nós tínhamos que levar de mostrar cavalo, mostra as éguas, depois mostra os cavalos das baias, tudo. Aí aconteceu um fato interessante. Chegou um criador lá, queria um potro. E nós mostramos para ele um potro muito bom. E ele perguntou quanto que era. Nós falamos o preço, vou dizer hoje, assim, vou tentar falar hoje, 10 mil reais. E ele falou, não vou querer não, acho que eu não vou querer não. E não quis. No dia seguinte, me ligou um amigo dele, o Mário, que era um vendedor de implementos agrícolas, falou, Emílio, deixa eu te perguntar, o Ari Martins Filho, esteve aí para comprar o seu cavalo e ele está achando que o cavalo tem algum defeito, porque você pediu muito barato. Então, para vender um cavalo desse por esse preço, ele deve ter algum defeito. Eu falei, não, Mário, não tem defeito nenhum não, cavalo muito bom. Porque é o preço que eu achei para ele. Aí no dia seguinte eles foram lá comprar um cavalo. Esse cavalo ganhou o concurso de marcha para todo lado que ele foi. E ganhou o concurso de marcha. Então essa é uma curiosidade que eu queria contar. A outra foi o Mohamed. Mohamed era junto com esse bem amado, tinha o Mohamed, o Mohamed era um pouquinho menor, que a mãe era um pouquinho menor. E eu estava lá num domingo, chovendo muito, e tinha uma águazinha para entrar na fazenda, tinha que passar com o carro dentro da água, e esse corguinho encheu muito, não tinha jeito de passar. Lá de casa eu vi um casal arregaçando as calças e passando dentro da água a pé, deixaram o carro do outro lado e foram a pé. Era o Antônio Carlos Pires Soares com a esposa dele, que foram lá para ver um cavalo. E eles se apaixonaram pelo Mohamed, e compraram o Mohamed. E a história do Mohamed todo mundo sabe, também foi campeoníssimo em marcha e tem até hoje aí uma produção, a descendência dele maravilhosa andando por aí, que acho que do Laércio, a família do Laércio ali tem uma produção enorme dele, que ele foi comprado num dia de chuva, eles tiveram que arregaçar as calças para atravessar dentro da água para poder comprar o Mohamed. Essa é uma curiosidade. Eu já contei para vocês que eu fiz uma viagem para a Europa junto com o Guido Pacheco. E o Guido Pacheco era um grande criador. E quando nós chegamos na Europa, lá um dia num jantar lá, não sei que país que nós estávamos, o Guido falou assim comigo, Emílio, eu tenho que te falar um negócio. O que é, Guido? Eu vou parar de criar cavalo. Guido, não é possível, você vai parar, você é um expoente da raça campolina, eu vou parar porque eu vou me dedicar a outra coisa, e quero parar, e vou parar. E já pus a minha tropa à venda. O Henrique, da Casa Mexicana, já está com a minha tropa para ser vendida.
Eu fiquei até sem graça o resto da viagem, pensando naquilo. Gente, o Guido vai parar de criar. E parou de criar, realmente. Vendeu, o Totó comprou a tropa dele e fez esse Porto Alegre aí, campeoníssimo também aí com a tropa que ele comprou. Ele e o Álvaro, os dois irmãos, compraram a tropa do Guido e continuaram. Aí um dia, passado 2 anos, o Guido me procurou e falou: Emir, eu quero voltar a criar cavalo. Eu não aguentei ficar fora do Campolina. E eu queria fazer o seguinte: eu quero comprar 6 éguas, 6 potras. Vou começar a criar com 6 potras. O Totó me ofereceu o reprodutor, eu não vou precisar de comprar reprodutor agora, eu quero comprar 6 potras. E queria que você me ajudasse. E vou começar por você. O seu criatório é todo origem do meu cavalo, do Garboso. Eu quero começar por você. Você me cede uma potra? Falei: ô Guido, perfeitamente. Você entra lá, escolhe a potra que você quiser. E ele foi lá, escolheu a potra. E nós então combinamos. Ele falou: qual o preço? Eu falei: para você não é nada. Ele falou: não. O Guido era uma pessoa muito séria. Quem conheceu e quem conhece o Guido, ele está vivo aí, sabe o tanto que o Guido era um homem sério e porrito. Ele falou: não. O valor que eu posso pagar nessa potra é 100 mil cruzeiros. Então, você faz para mim 100 mil cruzeiros e eu vou tentar comprar as outras todas por 100 mil cruzeiros. Oh, perfeitamente. Você está pondo o preço, é sua por isso. Ele foi no Totó. O Totó falou: escolhe aí. Ele escolheu uma potra, 100 mil cruzeiros. Foi no Epaminondas. O Epaminondas, tá aí, 100 mil cruzeiros. Aí ele falou assim comigo: Emir, eu quero ir lá no Gastão. Vamos lá. Então ele pegou, saiu de Valadares e veio para Belo Horizonte. E dormiu aqui de sábado para domingo. No domingo, cedinho, aí eu chamei o Biondini, o professor Biondini, que foi um baluarte na Campolina também, que eu não falei nele aqui na criação, mas na gravação, mas é um absurdo eu não ter falado, porque foi uma pessoa maravilhosa que ajudou muito. Saímos eu, o Biondini e o Guido, e fomos para Entre Rios. Avisei o seu Gastão que nós íamos, e nós fomos. E chegamos lá, chegamos na casa lá em Entre Rios, fomos para a fazenda e ficamos lá vendo os cavalos. E o seu Gastão pôs uma potrada enorme no curral. Pôs uma potrada enorme, e essa aqui, aquela aqui, pá. Eu vi uma potra que eu gostei. Falei: Guido, olha aquela potra lá, que potra boa. Ele falou: boa mesmo. Vamos ver se ele vende ela. E cheguei perto do seu Gastão e falei: seu Gastão, nós queremos aquela ali. O Gastãozinho pulou na frente: aquela eu não vendo. Ô Gastãozinho, todo mundo está fazendo um esforço para ajudar o Guido aqui, voltar a criar. Vamos fazer. Aquela eu não vendo. Mas aí ele falou assim: mas eu só vendo se for por 200 mil cruzeiros. Nós tínhamos falado com ele que todo mundo estava cedendo ao Guido por 100 mil cruzeiros. Só vendo se for por 200 mil cruzeiros. Aí o Guido falou: não, por 200 mil eu não quero. Então, não vamos comprar. Então, vamos almoçar. Vamos para a casa do seu Gastão, então o almoço lá. Nisso eu conversei com o seu Gastão, falei: seu Gastão, nós estamos fazendo, nós até sabemos que a potra do senhor vale mais. Mas 100 mil cruzeiros é um preço que nós estamos estabelecendo para o Guido voltar a criar. Ele voltar a criar é muito importante para a raça campolina. Muito importante. Eu queria pedir ao senhor para ver se o senhor fazia. O senhor Gastão me deu a mão e falou: está feito. 100 mil cruzeiros. Essa potra é a gás completa. Essa égua que fez o criatório do Deado todo, que é a gás completa, essa potra que nós escolhemos lá no Guido. Porque depois disso aí, o Guido resolveu parar de novo, me ligou, falando que se eu queria ficar com as potras. E eu falei: Guido, eu não posso mais, estou com o criatório cheio. Ele então vendeu, se eu não me engano, para o Elísio, e do Elísio para o Deado, não sei como, e a égua foi parar no Deado e fez o que fez lá no criatório do Deado, essa gás completa. Mas a história dela é essa aí. Ela foi comprada desta forma. Uma coisa que eu queria contar para vocês e deixar registrado aqui foi um fato que aconteceu num leilão que nós fizemos, que nós denominamos leilão ouro. É o primeiro leilão ouro da raça.
O doutor Arnaldo Rosa Prata era o secretário da Agricultura e ele fez as construções, ele mudou a pecuária em Minas Gerais, doutor Arnaldo Rosa Prata. E ele veio, ele era de Uberaba, ele que fazia as exposições lá, veio para Belo Horizonte e quis fazer em Belo Horizonte uma exposição igual a de Uberaba. E fez. Trouxe o que tinha melhor de gado Nelore no Brasil, o que tinha melhor de tudo, ele trouxe para o Parque da Gamileira, na exposição estadual. E na nossa nacional, que era em seguida, ele tinha construído um restaurante que era uma coisa do outro mundo, uma construção faraônica no parque. E ele tinha muito ciúme disso. E eu cismei de fazer o leilão da Campolina dentro desse restaurante. E ele já tinha saído da secretaria, e eu sabia que ele ia ficar apaixonado. Mas eu falei, doutor Arnaldo, aí eu liguei para ele, doutor Arnaldo, queria falar com o senhor, nós vamos fazer o leilão lá, mas eu prometo ao senhor que não vai ter absolutamente nada de dano ao restaurante. Ele já não era secretário mais não, mas eu quis dar satisfação. Não vai ter dano nenhum. Eu lembro que tinha um lago assim na frente onde é que nós fizemos onde é no restaurante tinha um lago enorme com umas carpas grandes, as carpas ficavam ali. E eu prometo ao senhor que não vai ter dano nenhum no parque. Então preparamos o primeiro leilão ouro. Aí tem uma parte que eu quero fazer para falar da importância do Joel nos leilões. O Joel era fundamental. O Joel trazia o comprador e trazia o vendedor. Ele punha o vendedor no leilão, mas punha o comprador. Então ele já trazia o que tinha de bom de cavalo na Campolina, ele conseguia pôr no leilão. E já conseguia os compradores para aquele, ou pelo menos os pretensos compradores. E aqui ia disputar, mas era aquele negócio. Então o Joel foi de uma importância nesses leilões incrível. Ele, até hoje, ele é importantíssimo na raça, mas a importância que ele teve quando eu fui presidente é enorme. Ele é uma pessoa que a parte financeira, vamos dizer assim, a parte de venda de animais na Campolina, a valorização do preço do cavalo Campolina, muito se deve ao Joel. E tem que fazer esse reconhecimento a ele. Porque se o cavalo Campolina chegou naqueles preços malucos, grande parte deve a ele. Porque ele tinha o comprador, tinha o vendedor. Ele trouxe o Maninho vinha e comprava. O que ele falava com o Maninho para comprar, o Maninho comprava, pelo preço que fosse. E com isso aí a raça Campolina explodiu nos preços, graças a ele. Então, eu queria deixar esse espreito aqui ao Joel, pelo que ele é de importância na raça. Mas agora eu tenho que contar o caso do primeiro leilão ouro, que esse caso é interessantíssimo. O leilão ouro, eu fiz uma parceria com o jornal Estado de Minas, que era o grande jornal que tinha aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, era o jornal Estado de Minas. Eu fiz uma parceria que eles iam divulgar o leilão e eles iam ter uma participação na venda do leilão, participação 5%, não sei quanto lá, eles iam ter. Mas eles davam uma página do jornal todo dia sobre o leilão Campolina. Tudo. Era uma coisa louca. Então o leilão ficou badaladíssimo. Mas uma badalação danada pro leilão. E nisso, vamos fazer o leilão na sexta-feira da exposição. E eu ansioso, porque ia ser o primeiro leilão ouro, era o primeiro leilão nesse local que eu falei com vocês, nesse restaurante. Tem até um fato gozado, que tinha umas carpas grandes, assim, num lago, e eles tiveram que pôr os pés para suportar o tablado do leilão. E na hora que eles puseram os pés, devia ter a hora, a primeira coisa que aconteceu foram as duas carpas morrerem. Depois nós tivemos que lavar aquilo tudo e colocar outras duas carpas lá. Mas eu fiquei doido na hora, mas era coisa de menos importância que a gente resolvia como resolveu. Então o leilão ouro e aquela coisa, aquela expectativa, o leilão ouro, todo mundo movimentando, o preço tal, vai dar preço, vai estourar, não vai estourar, não vai. Quando chegou às 6 horas da tarde, 5 da tarde, vamos fazer agora o desfile dos animais do leilão. Aí eu sentei na sala que eu tinha lá dentro, uma salinha que eu tinha lá debaixo daquela arquibancada, tinha uma salinha que eu dirigia a exposição de lá.
Estou sentado na sala e estou ouvindo o Elias Tavares apresentando o leilão. Primeiro animal, fulano de tal, segundo animal, fulano de tal. De repente, chegou uma pessoa perto de mim e falou assim, ó, tem uma oficial de justiça aí querendo falar com o senhor. Falei, comigo? Manda ela entrar aqui. Ela entrou na minha sala e apresentou o papel, falou assim, o leilão está embargado. Falei, mas embargado? O leilão está embargado? O leilão vai começar daqui a pouco, está embargado. Ordem da justiça. Mas por quê, moço? Pelo amor de Deus. Não, porque vocês estão fazendo com um leilão que não é inscrito na Associação Brasileira dos Leiloeiros. E, moça, mas eu nem sabia disso. Eu nem sabia que tinha que ter um leiloeiro da Associação Nacional dos Leiloeiros. Não, tem que ser, está embargado aí, não. Moça, pelo amor de Deus, não faz isso conosco, não. Olha aí como é que está esse leilão. O leilão está badalado no estado de Minas. Está embargado, está embargado, está embargado. Falei, vamos conversar um pouquinho. E comecei a conversar com ela. E comecei a conversar. Bom, aí tem umas coisas que a gente não pode falar aqui, mas no final, ela concordou em deixar o leilão acontecer. Ela ligou para um juiz, o juiz despachou, suspendendo aquele embargo, e nós pudemos realizar o primeiro leilão. Eu até a convidei, falei, você é a minha convidada, você vai ficar na minha mesa comigo, você traz o seu marido, seus filhos, vem para cá assistir o leilão, tá? E no final ela foi e o leilão aconteceu. Mas o primeiro leilão era para não ter acontecido, porque foi embargado 5 minutos antes, 1 hora antes do leilão acontecer, embargado judicialmente. E graças a Deus, o Oswaldo Diniz, o Vadinho, veio e me ajudou. O Vadinho era vice-presidente, me ajudou, sentamos nós dois, conversamos com a moça e conseguimos convencê-la a não embargar aquele leilão. Imagina só, nós com o leilão todo pronto, vocês precisavam de ver a montagem do leilão para poder fazer, e o leilão embargado 1 hora, 2 horas antes, porque o leiloeiro não era o leiloeiro da Associação Nacional dos Leiloeiros, era uma coisa assim, e houve o despacho. Então, essas são coisas que aconteceram na Campolina, que eu teria que ficar aqui 5 horas, 10 horas conversando com vocês para contar. Mas eu acho que já falei muito, já deixei muita coisa aí para vocês. Acho que alguma coisa mais, provavelmente, eu esqueci, com muita certeza. Mas agora os meus amigos criadores vão me provocando, me falando alguma coisa a mais, eu vou anotar e numa outra publicação eu falo para vocês. Para encerrar aqui, eu queria contar também um fato muito sentimental que aconteceu num desses jantares de confraternização. Nós estávamos lá no iate e nós estávamos esperando mais ou menos 800 pessoas para o jantar. E eu acho que foram 1.200, muito acima do que nós estávamos esperando. E começou a chegar gente, aquela coisa, e eu fui ficando nervoso. Aí cheguei perto da mamãe e falei, mamãe, estou preocupadíssimo. Por quê? Mãe, nós estávamos esperando aqui um X pessoas e veio muito mais do que nós estávamos. Eu estou com medo da comida não dar, porque é muita gente. Ela pegou e falou assim, meu filho, vou te dar um conselho. Entra para aquele banheiro ali, fica lá dentro e deixa o pau quebrar aqui fora. No final dá tudo certo. E foi assim que eu fiz e deu tudo certo. Mas eu queria só falar isso, que a mamãe foi de uma importância enorme em toda a minha vida, porque ela, eu não falo muito no papai, porque o papai morreu mais cedo, mas a mamãe, ela me acompanhou e me incentivou toda a minha fase de Campolina. Ela ia em todas as exposições, conversava com as criadoras todas, conversava com as mulheres, conversava com os criadores, participava de tudo, e teve esse fato nesse leilão que eu queria deixar registrado aqui. É para a história minha isso aí. Muito obrigado a vocês por ter tido a paciência de me ouvirem, e vou dizer que provavelmente ficaram inúmeros fatos para trás, mas que um dia os meus companheiros vão me lembrando e eu vou voltar aqui numa outra gravação e falo para vocês. Um abraço, obrigado por terem me ouvido.